Temos no dia 13, na abertura da Semana Farroupilha, uma aula sobre a Revolução Farroupilha, especialmente sobre o tema deste ano, que é a Anita Garibaldi, né? E neste dia 20, a gente optou por convidar algumas pessoas, e uns até espontaneamente se colocaram à disposição, né? Para a gente repercutir um pouco a questão do tradicionalismo, né? Foi um movimento tradicionalista de alguns jovens da época, né, estudantes, que resgataram essa história e fizeram com que esse momento fosse reverenciado e tivesse essa repercussão aqui, até muito pouco compreendida pelos outros que não gaúchos. Alguns até comentam, vocês comemoram uma guerra perdida, os farrapos se renderam, né? Mas a ideia da Revolução Farroupilha, os ideais pelos quais eles se defendiam, é que foram vitoriosos e hoje estão presentes aqui junto a nós. E para a gente resgatar um pouco essa questão do tradicionalismo, se colocou à nossa disposição o nosso amigo e colega, até pouco tempo, Luiz Jardim, né, que apresentava programas aos sábados aqui na Tupã, aos sábados pela manhã, por uma questão pessoal dele, né, ficou difícil dele manter esse programa, mas a qualidade do programa e a profundidade das informações que ele trazia com certeza marcaram a nossa programação. E ele colocou-se à disposição, a gente gravou uma matéria em áudio com ele para falar um pouquinho sobre o tradicionalismo e a Revolução Farroupilha. Então vamos ouvir hoje o que nos fala o nosso colega e amigo, o Luiz Jardim, aqui eu saúdo aí com muito bom dia. Bom dia ao meu amigo Miguel, o Miguelzinho, como todos chamam, né? É o Miguel Puritz Neto, que é filho do meu querido e saudoso amigo Miguel Puritz Filho, que de muitos anos, junto com a dona Amélia, a gente visitava já quando morava ainda naquela época na capital e vinha com o deputado Rubidil aqui fazer visitas e conversar com eles. E depois de tanto tempo, né, está aqui conosco o nosso querido, jovem e grande líder Miguel Puritz Neto, que me convidou para que, na condição de tradicionalista, eu falasse sobre a Revolução Farroupilha, pois hoje é 20 de setembro, a data magna do tradicionalismo, e eu quero falar mais sobre a ótica do movimento tradicionalista gaúcho. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos vocês, gaúchos e gaúchas, tradicionalistas, CTGs, piquetes laçadores, a todos vocês que estão em casa, para que prestem atenção, porque eu vou falar exatamente aquilo e vou procurar dizer aquilo que as pessoas que falaram anteriormente não disseram, que é sobre a ótica do movimento tradicionalista gaúcho, que eu continuo sendo conselheiro do movimento e trabalhei muitos anos nisso. Mas eu ouvia na semana passada uma palestra, uma aula da minha querida colega professora Luciane Brum, que as pessoas devem gravar, devem guardar, devem transformar isso num caderno de ensinamento da história sobre a Anita Garibaldi. Parabéns, minha querida colega, ela que sabe realmente muita coisa que vocês não imaginam sobre a história do Rio Grande, sobre a Revolução Farroupilha, vultos e tudo mais que o MTG nos propicia. Mas eu queria, antes de tudo também, dizer a vocês que foi falado sobre a Anita, foi falado sobre o José Garibaldi, e eu dizia num programa de rádio, eu que passei 12 anos aqui com o Rio Grande Tradição e Cultura, e devo voltar agora nos primeiros dias da entrada do verão, porque eu tenho problema de estrada, de chuva, e moro na campanha, no interior, então é difícil. Mas se Deus quiser, eu volto para trazer para vocês o Rio Grande Tradição e Cultura. Dizer para vocês que a chama crioula deve ser muito respeitada, porque a chama crioula surgiu em 1947 no Colégio Júlio de Castilhos, no Julinho, por um grupo de estudantes do colégio, comandados, chefiados, o grupo dos 8, pelo João Carlos Paixão Cortes. João Carlos Dávila Paixão Cortes. E aqui eu vou ler para vocês, estou lendo para vocês o nome de todos eles para não esquecer nenhum. O Ciro Dutra Ferreira, Antônio João Sá de Siqueira, Orlando de Grazia, Fernando Machado Vieira, João Machado Vieira, Ciro Campos e Ciro Dias da Costa. Bom, para dizer para vocês que dentre eles tem uns 3 que são daqui, da nossa região. O Fernando Machado Vieira, o Ciro Dias da Costa, o João, que era dali de Júlio de Castilhos, propriedade rural também lá no município de Cruz Alta, mas estudavam no Colégio Júlio de Castilhos. E o Paixão achou por bem, de naquela oportunidade, trazer novamente uma centelha
da Semana da Pátria E aí ele reuniu os companheiros e encilhou um cavalo, conseguiu um cavalo em Porto Alegre em 1947. Tinha bastante cavalo, tinha bastante carroça, naquela época era outro mundo. Então os jovens têm que entender que não é a Porto Alegre de hoje. E aí foi até a Pira da Pátria para buscar uma centelha da Semana da Pátria, transformando em chama crioula, num candeeiro improvisado, até num cabo de vassoura, e lá o oficial comandante permitiu que ele fizesse isso no encerramento da Semana da Pátria. E ele fez e levou com um grupo de cavalarianos até o Colégio de Castilhos, aonde improvisaram um galpão e lá ficaram até 20 de setembro fazendo a festa do gaúcho. Relembrando, aí sim nós vamos entrar agora na Revolução e na guerra contada por ele. Mas eu estou forçando bastante a garganta, né? Então não tem um trago de canha aqui, o Miguel não me ofereceu, mas daqui a pouco eu dou uma limpada na goela. Quando falaram que eu vou repetir sobre José Garibaldi, eu morava em Porto Alegre, ali por 78, eu fui de 70 a 78 em Santa Bárbara e de lá fui embora para Porto Alegre e fiquei 10 anos e fui patrão do CTG Vaqueanos da Tradição na Vila Farrapos, aonde hoje está construída a Arena do Grêmio, era nosso CTG. E aí, naquela oportunidade, o governador Triquês me pediu que chegava para o Sesc Centenário da Revolução Farroupilha o Giuseppe Garibaldi Neto, direto da Itália, ele, a esposa e a sogra, e o deputado Adilson, na época, recebeu e levou até o CTG à noite, jantou, fizemos um churrasco, apresentação artística de dança, ele pilchado, nós colocamos a pilcha gaúcha, um lenço colorado no pescoço, sentado na mesa, um jovem, José Garibaldi Neto, com um orgulho imenso do avô e da Revolução Farroupilha. Então, o único ser humano, tradicionalista, gaúcho, que tem a foto do Giuseppe Garibaldi Neto sou eu. E eu dei de presente para o MTG, aniversário para a 9ª região, aqui para os nossos CTGs de Tupã. Então eu tenho à disposição de vocês quando quiserem fazer algum estudo do José Garibaldi Neto, porque eu dizia no meu programa que o José Garibaldi tinha passado com o Menotti e alguns soldados por Tupanciretã, aqui por perto, e desceu para Santa Maria, foi verdade. Então a Luciana até falou nisso e o prefeito também se reportou à Revolução, aos feitos, e eu quero entrar na Revolução agora, descer de dentro do carro e montar cavalo naquela época de 1835 a 1845, os 10 anos, que foi a Revolução, e quando veio Giuseppe, aí transformou-se na Guerra dos Farrapos. Uma vez eu disse a vocês que os lanchões que o Giuseppe Garibaldi comandava na Lagoa tinha 200 juntas de boi para arrastar naquele terreno molhado, arenoso e quase barrento, os lanchões. Com 200 juntas de boi, ele conseguiu colocar bois suficiente para arrastar e quando cansavam colocava outros até que levou para a água para poder ajudar na guerra. Mas a guerra se deu exatamente depois daquela tomada ali na Ponte da Zenha, em Porto Alegre, deslocando-se os soldados gaúchos na cavalaria, claro, para este Rio Grande e vieram se distanciando cada vez mais. Pois eles formaram as 3 capitais, né? Por causa da resistência do governo central, eles foram obrigados a sair e o que eles tinham de documento, os baús com as coisas eram transportados de carreta. E nós que estamos agora na guerra de a cavalo, nós estamos portando uma lança na mão e essa lança era meia lua de desgarronear boi com a ponte aguda e cortante e uma espada enfiada na cabeça do sirigote, aonde a gente puxava e pelhava quando se encontrava frente a frente, de a cavalo. Muitas pessoas morreram, mas muitas pessoas conseguiram chegar no objetivo final, que era, acima de tudo, o respeito ao povo gaúcho, o respeito aos proprietários rurais que prezavam e queriam que fosse valorizado os seus produtos, como todos vocês sabem, que foi taxado com um preço terrível, e ali, do outro lado dos castelhanos, era bem mais barato, principalmente o charque. Então, a Revolução deu-se sobre isso. Nós temos aqui aqueles homens que lutaram tanto pela guerra. O general Bento Gonçalves, que depois foi preso e solto e tal, fugiu, o coronel Onofre Pires, o general Neto, o Lucas de Oliveira, o coronel, deputado Vicente da Fontoura, Davi Canabarro, Corte Real, Teixeira Neto, Domingos de Almeida, Domingo Crescêncio Carvalho,
José Mariano de Matos, General Gomes Jardim, eu sou descendente dele, eu acredito, além de receber a inspiração ideológica dos italianos da Carbonária refugiados, como cientista o Tito Livio e o Luigi Rossetti. Então, a Revolução, hoje, quando se conta e fala na sangrenta batalha que aconteceu, morreram muitos peões de fazenda na época que não sabiam como lutar, não deu tempo de treiná-los, mas com o decorrer da Revolução, esses oficiais conseguiram com que eles fizessem realmente a frente aos imperiais que queriam, sob todo custo, claro, dominar totalmente o nosso Rio Grande e fazer o que bem entendiam. Então eu ouvi versos de poesias, onde o próprio o Cepé Tiaraju, que era o índio líder aqui das missões, dizia que essa terra tem dono. E essa terra tem dono, continua tendo dono, graças a Deus, e nós temos que ter a dignidade, o respeito e a vergonha de não sofrer influência de quem quer que seja. Nós somos livres, nós temos documentos como a Constituição Brasileira que faz com que todos nós possamos ser homens livres, com coragem para lutar e defender os nossos interesses, porque produção nós estamos fazendo. O Rio Grande produz muito e com isso lembra da Revolução, porque é uma guerra, é uma revolução que graças a Deus terminou, mas a gente quer aqui felicitar a todos vocês que estão comemorando essa Semana Farroupilha do ano 2021. Muito obrigado, um abraço a todos. Também no encerramento, que eu disse que estava encerrando, e devo encerrar agora também, fazendo alusão à mulher que foi escolhida patrona da Semana Farroupilha do ano agora 2021, que é a Liliana Cardoso. A Liliana Cardoso, através de uma videoconferência, foi aprovado por unanimidade seu nome, porque realmente ela é natural de Porto Alegre, tem 43 anos, é declamadora, radialista, apresentadora, mestre em cerimônias, tecnóloga, superior em eventos e comunicação e pós-graduada em gestão pública. Além disso, é ativista cultural, coautora da Lei do Dia do Declamador Gaúcho, que foi aprovado em 2019 pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, felicitando essa mulher negra, maravilhosa, que eu tenho a oportunidade de dizer que conheço, dos Enartes, Encontro de Arte e Tradição, ela sempre esteve presente declamando, e nós lá, representando Tupanciretã e contando o caos de Galpão, aonde você se lembra que nós trouxemos um segundo lugar. Encerrando, de fato, felicitando essa querida mulher que representa todas as mulheres rio-grandenses. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela disponibilidade do tradicionalista Luiz Jardim, né, nosso colega aqui de rádio, que colocou-se à disposição, e nosso convidado para amanhã de hoje nos trazer um pouco sobre o tradicionalismo. E ele resgatou com muita propriedade, porque viveu isso, né? Ele não leu nos livros, né? Ele participou e participa ativamente do tradicionalismo da nossa região aqui também, é integrante da coordenadoria. E o homem ativo, né? Não só na teoria, mas na prática também. Mora na sua propriedade, no interior, enfim, conhece pela teoria e pela prática, principalmente. E obrigado, Luiz, pelos dados, aí, pelas informações que nos trouxe. Ele deixou gravada essa matéria, né, porque está no interior. A Luciane Brum, que ele citou, estava nos ouvindo agora, telefonou agradecendo as manifestações do Luiz Jardim em relação ao que ela colocou aqui na rádio, também agradecendo o convite que a rádio recebeu. Nos honra muito, Luciano, você está disponível em nos trazer aquela aula que você trouxe no último dia 13. E hoje a gente mudou um pouquinho, trazendo um pouco mais a questão do tradicionalismo, né? Vamos fazer um intervalo, depois temos